Olá pessoal, falamos da J Safra Brasil Conference. Eu estou aqui desta vez com o Evandro Pereira, que é Head de Investment Banking do Banco Safra, um dos grandes organizadores desse evento. Um dos, né, Evandro? Um grande evento que vem ganhando corpo ano a ano. Queria te parabenizar já no nosso começo desse papo. A gente está com o evento rolando ainda, mas eu queria te ouvir já nesse segundo dia. Que balanço que dá para fazer desse debate todo que a gente colocou pessoas muito importantes aqui. É uma celebração do debate, né? Uhum. Não, sem dúvida alguma. E antes de mais nada, obrigado pelos elogios, mas certamente tem que ser dividido aí com a turma toda que trabalha muito duro para coordenar um evento desse porte, né? O Edgar, Tatiana, o Mauro, a Carol, todos eles têm que receber muitos parabéns, porque realmente é um evento que a cada ano fica maior e que já está, de certa forma, acho que inserido na agenda, né, de eventos aqui da cidade de São Paulo, né? Se você compara essa terceira edição com a segunda edição, os números são ainda mais impressionantes. Ano passado a gente tinha tido cerca de 100 empresas, mais ou menos, fazendo reuniões individuais com investidores. Esse ano foram 128 empresas. A gente teve no total, porque algumas dessas reuniões são com mais de um investidor, então no total houveram mais de 5.000 interações entre empresas abertas e investidores dentro das salas de reunião. E aqui no plenário, né, acho que basta dizer, é um evento que começou com o Roberto Campos ontem de manhã e que vai terminar daqui a pouco com o ministro Haddad. E no meio do caminho aí você teve alguns dos maiores empresários do Brasil, você teve um ex-presidente do Federal Reserve de Nova York falando. Então realmente um evento, acho que do tamanho que o Safra merece ter, né? Evandro, como você bem disse, nomes importantíssimos, né? O Haddad vai falar logo mais aqui. Que balanço que você faz, que momento, olhando para o Brasil, que balanço que você faz, que momento nós estamos hoje? Nós temos uma bolsa em 130 mil pontos, Selic em elevação, né? Mesmo que seja temporária, pelas previsões do mercado, em elevação. Que momento que você faz desse panorama? Eu acho que assim, estava falando agora com o pessoal da imprensa aqui, eu acho que a marca dessa conferência para mim é um pouco o que a gente discutiu hoje de manhã no painel com os gestores de multimercado, né? Quando estava o Stuberger, o Rodrigo Azevedo e o James da Vinland. A sensação que me dá é que existe um descompasso hoje entre o que o mercado financeiro está enxergando e o que a economia real está enxergando. Quando você fala com os gestores, tipo a gente falou hoje de manhã, você percebe um pessimismo muito grande com o Brasil, uma perspectiva de que as coisas vão piorar antes de melhorar. E quando você fala com os empresários, você não sente isso, você sente eles razoavelmente otimistas e até se questionando um pouco por que o Brasil precisa aumentar juros nesse momento do tempo. Talvez a explicação para isso foi até um pouco o que o Rodrigo Azevedo falou no nosso painel. Talvez a economia real está olhando uma foto do Brasil. E quando você olha a foto do Brasil, realmente não parece ruim. O setor externo está forte, a economia está surpreendendo do ponto de vista de atividade, desemprego caindo, inflação está acima da meta, mas não é nenhum descontrole. Então, você olha uma foto e a foto não parece ser tão ruim. Talvez a explicação é que o mercado financeiro esteja olhando o filme, e aí o filme para eles é de um país com uma política fiscal muito mal resolvida, que vai gerar um aumento grande de dívida PIB nos próximos anos e que com isso vai ser difícil baixar juros, com isso vai ser difícil criar uma dinâmica virtuosa para os ativos brasileiros. Vamos ver quem tá certo, é difícil julgar, né? Mas claramente eu acho que essa é a principal marca desse evento. É um evento onde o mercado financeiro está mais pessimista com o Brasil do que a economia real de maneira geral. Eu, particularmente, tendo a ficar um pouquinho mais com a economia real. Eu tenho a sensação que o pior pode ter ficado para trás. Juros começaram a cair nos Estados Unidos, estão caindo em algumas outras partes do mundo. Eu acho que pode acabar sobrando algum dinheiro para o Brasil e não precisa muito
a sensação que eu tenho. Não precisa muito dinheiro de estrangeiro entrando na Bolsa, por exemplo, para fazer a Bolsa andar um pouquinho e, de repente, gerar um pouquinho, uma espécie de um short squeeze. Os brasileiros estão tão negativos e tão pouco posicionados que, se entrar um pouquinho de dinheiro estrangeiro e a Bolsa começar a subir, pode ter que ter uma corrida atrás da Bolsa aí e a gente acabar tendo um cenário um pouco até parecido com aquele que a gente teve em novembro e dezembro do ano passado, quando você entrou ali 30, 35 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro na Bolsa, e a Bolsa subiu muito rápido, né, em novembro e dezembro do ano passado. Então, eu estou moderadamente otimista com a Bolsa, mas eu acho que depende muito do fluxo estrangeiro. A gente vai ter que acompanhar se nessa queda de juros aí vai sobrar alguma coisinha de estrangeiro para a Bolsa brasileira. J Safra Brasil Conference vem em boa hora, com nomes tão importantes de mercado, e eu tenho a impressão que para muita gente está mais delicado fazer uma leitura do que está acontecendo com a economia e das perspectivas de mercado. Você tem a mesma impressão? É difícil, de maneira geral é difícil, mas estamos num momento delicado, na sua opinião? Sim, eu acho que, e principalmente quando a gente fala de bolsa, né, ou quando a gente fala de ativos de risco no Brasil, é um cenário muito difícil mesmo, porque você tem um juro muito alto que está subindo, como você falou, e você tem essa profusão hoje no Brasil de produtos isentos de imposto de renda, que realmente cria uma competição quase desleal, quase covarde com a Bolsa ou com os demais ativos de risco, né? Você consegue montar aí uma carteira de crédito privado com risco relativamente baixo, com emissores, né, de boa categoria, IPCA mais 6,5%, 7%, você consegue, né, ter um juro real 7% sem incidência de imposto de renda. É muito covarde essa competição. E a Bolsa fica onde nessa, né? Por isso que eu acho que a Bolsa, o comportamento da Bolsa no Brasil nos próximos meses aí, ela tende a depender mais, na minha cabeça, do fluxo de estrangeiro. Se por conta de juro mais baixo lá, sobrando um pouquinho mais de dinheiro, o pessoal olhar e falar, pô, Brasil está razoavelmente barato, tem um fiscal um pouco estranho, mas não é o pior fiscal do mundo. E, pô, setor externo super forte, tem algumas empresas muito boas. Vamos lá colocar de volta um pouquinho de dinheiro na Bolsa brasileira. A Bolsa pode andar aqui, eu acho, mas eu acho que vai depender muito disso, muito do fluxo estrangeiro, porque aqui, no cenário doméstico, acho que o que a gente vai continuar vendo é o que a gente tem visto nos últimos 24, 36 meses. Saída de dinheiro de multimercado, saída de dinheiro de FIA, e a única coisa que capta é crédito privado e fundo de debêntures incentivadas. Algum setor, de maneira geral, te chama a atenção positiva ou negativamente dentro da Bolsa brasileira ou não? Acho que a Bolsa brasileira, de maneira geral, está barata. Mas claro que se a gente entrar em alguma espécie de círculo virtuoso aqui no Brasil, acho que o que tende a se beneficiar mais são as coisas que estão mais descontadas, né? Acho que tudo que é mais relacionado a consumo aqui no Brasil tá um pouco mais descontado. Talvez os players de infraestrutura estão um pouco mais defendidos e tendem a, vamos dizer, underperformar se a Bolsa aqui andar. Perfeito. Evandro, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Estamos sempre do aí, Safra. sempre que precisarem. Parabéns para o time todo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.